Nós temos agora uma informação do Rio de Janeiro, com a participação do nosso companheiro Denis Queiroz. Denis, qual é a informação que você tem para nós aí em relação às armas? Boa noite, Heródoto. Boa noite a todos. Olha, 7 policiais militares do batalhão de Copacabana, na zona sul do Rio, foram indiciados por extravio de armas. Os oficiais, que na época eram chefes de setores da unidade, teriam cometido crime militar. Ainda de acordo com a investigação, de 2011 a 2014, eles não verificaram ou deixaram de registrar a saída de armas da unidade. O caso agora foi encaminhado para o Ministério Público. O comando da Polícia Militar do Rio de Janeiro disse que foi a corporação quem determinou essa investigação. A Corregedoria da Polícia Militar não quis comentar o caso. O número de armas que foi desviado não foi informado pela corporação. Do Rio de Janeiro, Denis Queiroz. Obrigado. Olha, agora há pouquinho, toda hora eu tenho chamado a sua atenção dizendo o seguinte: o dinheiro não é do governo, o dinheiro é nosso na forma de imposto que nós pagamos. O governo administra o dinheiro que a gente paga. Bom, a parte que a gente paga, né, do nosso salário, rendimento, enfim, pagar tributo, pagar imposto é uma forma de cidadania. A gente dá o nome de carga tributária. Bom, qual é a carga tributária do nosso país? Eu vou mostrar para você agora. E vamos fazer uma rápida comparação para você saber se paga muito ou se paga pouco, tá certo? Dá uma olhadinha aqui no nosso telão mágico para você ter uma ideia de como é que está a nossa carga tributária. Então vamos lá, carga tributária. Eu vou começar aqui com a nossa carga tributária brasileira, que atualmente está em 32,66% do produto interno bruto, tá? A fonte está aqui, ó, Receita Federal. Quer dizer, é muito ou é pouco? Bom, olha quanto paga na Dinamarca, 45%. Mas na Dinamarca os serviços públicos são dinamarqueses, né? O cara paga a escola uma vez só, paga a saúde uma vez só, e aqui o pessoal diz, não, aqui a gente paga tudo 2 vezes. É uma discussão. Agora vamos comparar com outros. Por exemplo, Los Hermanos pagam um pouquinho a menos que nós, 1 ponto percentual a menos. Os australianos pagam 27%. O pessoal da Coreia do Sul, que vira e mexe, a gente compara com o crescimento brasileiro, paga 24% de carga tributária. Os Estados Unidos pagam um pouco mais, devia até ter invertido, mas olha, paga 26%. Mas o Chile paga 20%, vou arredondar, 20% de carga tributária. Então nós pagamos 32%, agora o 32%. É muito ou é pouco? Vai depender daquilo que o Estado devolve para a gente na forma de serviço. Se a escola é boa, se o posto de saúde é bom, se as estradas estão sem buraco, tá certo? É uma coisa. Agora, se nada disso funciona, 32% é muita coisa. Bom, tem mais um detalhe importante que eu queria comentar com vocês, o seguinte. Os governadores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste estão apavorados. Por quê? Porque eles estão, segundo eles, em calamidade por insolvência financeira. E eles estão lá em Brasília, né, para pedir um chapeuzinho lá, um apoio para o presidente. E eles estão lá esperando o presidente Temer, que você sabe está lá nos Estados Unidos, para voltar para saber. Na verdade não é o Temer, tem que falar com o chefe lá do cofre, né? Que é o Henrique Meirelles, para saber se tem grana ou não. Parece que é pouca grana que eles precisam muito. 7 bilhões de reais. Ocorre que esse ano já estouramos 170. Parece que os 170 já foram consumidos. Onde vamos tirar os 7? Professor de Economia da Unicamp, professor Guilherme Mello, gentilmente aqui conosco. Guilherme, boa noite, obrigado pela participação. Prazer pelo convite. Obrigado. Guilherme, e aí, por que esses estados estão nessa situação? Olha, existe uma combinação de fatores que leva os estados brasileiros a enfrentarem uma crise grave financeira. Alguns são fatores estruturais. Por exemplo, o fato de que no Brasil, isso desde 64, 66, 64, desde a época da ditadura militar, existe uma enorme concentração de receitas na União. Né? No governo federal? No governo federal. O governo federal concentra a maior parte das receitas. Né? De 88, da Constituição de 88 para frente, há uma tentativa de um movimento de divisão dessas receitas, mas que beneficia muito mais os municípios do que os estados. Então, os estados, na verdade, eles abocanham uma parcela relativamente cada vez menor da arrecadação total. Isso é um problema estrutural do desenho federativo do sistema tributário e federativo brasileiro. Isso é uma questão. Agora, existem várias outras questões que levaram os estados a enfrentarem essa situação. A primeira delas, obviamente, é a recessão. Né? A recessão é o maior e isso explica a crise fiscal do governo federal, dos governos estaduais, do governo municipal. Por quê? Porque a arrecadação tributária cai muito rapidamente. Né? A gente viu aí o dado da carga tributária.
Obviamente é uma carga de 32, mas em cima de um PIB menor, né? Que caiu 3,5% no 3,8% ano passado, vai cair 3,5% esse ano, então em cima de um PIB menor, ou seja, é menos dinheiro. Só que as despesas têm uma certa rigidez. Quer dizer, você tem que continuar pagando o salário dos funcionários, a aposentadoria das pessoas, etc. E isso gera um desequilíbrio fiscal, né? Que só vai ser superado, na realidade, quando o país retomar o crescimento econômico e as receitas voltarem a crescer. Agora, existem outros casos pontuais, como, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro, é a questão dos royalties do petróleo. Então, o Estado dependia muito dessa receita, esperava essa receita e fez vários investimentos contando com essa receita. Caiu o preço do petróleo, diminui essa arrecadação. Em vários outros estados, tem um problema de aumento dos gastos com pessoal, né? Isso derivado de diversas demandas. A gente sabe que o Estado brasileiro ainda, como você mesmo colocou, tem deficiências na prestação de serviços públicos e, conforme vai aumentando os recursos, uma parte disso é destinada a contratar médicos, professores, várias demandas, policiais, etc, etc. E só que isso cresce e no momento de crise a arrecadação cai, mas isso não cai junto, obviamente. Você não vai demitir o policial, você não tem como demitir as pessoas. Então você entra em um cenário de crise fiscal devido a esses fatores estruturais e conjunturais. Agora, Guilherme, não é de certa forma temerário você contar com uma receita que você não tem, né? Dizer, não, mas vai acontecer e vou chegar lá, vou conseguir pagar, aí a receita não acontece como essa que você acabou de citar e o cidadão não tem a grana para pagar? Certamente é uma característica, digamos assim, das economias atuais, da economia capitalista, que é a ideia de você estar contando sempre com o crescimento contínuo da economia, né? Então, os governantes, eles contam com a economia crescendo para poder viabilizar os seus projetos, né? E quando vem a recessão, e essa é a diferença, quando vem a recessão, você pode tomar duas ações. Você pode tomar medidas que a gente chama de medidas anticíclicas, que é tentar, ao invés de cortar o gasto, aumentar o gasto. E isso, detalhe, é uma particularidade para o governo federal, que tem condições de fazer isso, os governos dos estados têm muito mais limites para fazer isso, e tentar reverter a recessão, ou você pode tentar ajustar o lado do gasto, cortar o gasto, como o ministro Levi fez, agora o ministro Meirelles ameaça fazer no ano que vem, cortar gastos. E aí você pode acabar aprofundando a recessão, que foi o que a gente viu nesses últimos anos. No caso dos governadores do estado, outra coisa que eles perderam muito foi o repasse do governo federal. O governo federal repassa uma parte da carga tributária para os estados via uma coisa chamada Fundo de Participação dos Estados. Então, do montante de imposto que o governo federal arrecada, uma parte vai para um fundo que é distribuído entre os estados. Como o montante arrecadado diminuiu, o repasse do governo federal também diminuiu. E isso levou a várias obras, vários projetos dos estados serem paralisados. Vou te perguntar, e a guerra fiscal também não ajuda a diminuir as receitas? Certamente ajuda porque diminui a eficiência do sistema tributário e a eficiência do sistema produtivo brasileiro. Quer dizer, a possibilidade de um estado oferecer vantagens em relação ao outro, diminuir alíquotas, etc, etc. Na verdade, nós, nesse momento, precisaríamos passar por uma profunda discussão do sistema fiscal brasileiro, incluindo o sistema tributário. O sistema fiscal e tributário brasileiro ele tem muitos problemas. A questão do tamanho da carga talvez seja o menor deles. Os maiores são, essa carga tributária, ela pode não ser a maior do mundo, não é, certamente não é, mas o problema é que ela é muito concentradora de renda. É muito imposto em cima de pobre e pouquíssimo imposto em cima de rico. Na verdade, o Brasil é um dos países que mais concentra a renda através da tributação. Outro problema é o problema federativo. É muito concentrado no governo federal, sendo que a maior parte dos serviços públicos são oferecidos por estados e municípios, e não pelo governo federal. E tem vários outros problemas, como a imensidão da complexidade da estrutura tributária, que diminui a eficiência, a oportunidade para ocorrer essa guerra fiscal que diminui a competitividade na nossa indústria. Então, o problema não é nem tanto do tamanho da carga, mas da forma como ela é cobrada e de quem atinge. Só que isso parece que, infelizmente, é uma pauta um pouco interditada no Brasil. A gente fala em criar uma CPMF, em criar alguma coisa, mas não em reformar o sistema para transformar ele num sistema mais justo. Quantos anos essa reforma tributária está no Congresso? Há mais de 20 anos, eu acho. Certamente. Seguramente, sem exagero, mais de 20 anos. Desde
da nova Constituição, a Constituição de 88... Começou a falar e... Se fala muito em reforma tributária. Ali não se mexeu muito nesse sistema e, na verdade, se você pegar da década de 90 para cá, né, principalmente concentrado na década de 90 e começo da década de 2000, teve um aumento da carga tributária muito grande, um aumento de quase 8 pontos, 9 pontos percentuais na carga tributária brasileira. Qual o problema? Esse aumento foi concentrado em contribuições que não vai para a divisão com os estados, é só a contribuição, a União fica com todo o dinheiro. Impostos não, ela tem que dividir com os estados. Contribuição é dela. É dela. Por isso que ela quer sempre Por isso que ela quer sempre contribuição. E também foi um aumento não para atender tanto serviços públicos, mas principalmente para arcar com o custo da dívida. Então você vê uma carga tributária que cresceu e os serviços públicos não aumentaram em consonância com ela pela destinação que foi dada. Guilherme, vamos continuar nossa conversa aqui um pouquinho no Postal, tudo bem? Só um instantinho. Perfeito. Professor Guilherme Mello, professor de Economia da Unicamp, gentilmente aqui conosco. Guilherme, ainda em relação a essa questão dos impostos, você falou o seguinte, a carga tributária está mal distribuída. Se eu vou comprar um refrigerante, eu pago o mesmo ICMS que uma pessoa que ganha um salário mínimo, que ganha 10 salários, etc. Exato. Você acha que uma das formas mais justas seria a gente aumentar a alíquota do imposto de renda? No passado, não é do seu tempo, é do meu. Tinha uma alíquota de 35% de imposto de renda, depois caiu para 27,5%. Caiu para 27,5%. Existem países que têm alíquotas altíssimas de imposto de renda das rendas mais elevadas. Eu acho que a discussão tem que ser uma discussão que vai atingir o conjunto do sistema tributário, né? Não dá para discutir um imposto unicamente. Porque, por exemplo, vamos pegar o caso do imposto de renda. Você fala, eu vou criar uma nova alíquota de imposto de renda, 35%. Vou recriar, existia até a década de 90. O governo Fernando Henrique acabou com ela, mas eu vou recriar. Ótimo, recriei. O problema é o seguinte, a maior parte das pessoas que ganham salários mais altos, principalmente da iniciativa privada, vão fazer o quê? Elas vão migrar para fundar uma empresa, virar PJ e pagar um imposto de renda à pessoa jurídica, que é muito menor. E, como no Brasil não se cobra distribuição de lucros, né? A empresa tem um lucro e quando ela distribui para os seus acionistas não tem cobrança, o Brasil é um dos pouquíssimos países no mundo que tem essa característica. Então, o cara vai pagar muito menos imposto. Então, se você aumentar o imposto de renda para 35% e não fizer mais nada... Em vez de arrecadar mais, você arrecada menos? Porque as pessoas vão sair da CLT e vai aumentar a terceirização, a famosa pejotização, vai aumentar a pejotização. Então, você precisaria aumentar, na verdade, criar um sistema tributário inteligente, entendeu? Em que eu cobre mais impostos sobre a renda e sobre o patrimônio. O Brasil tributa muito pouco patrimônio. Então, a renda ele até tributa... Patrimônio quer dizer aquilo que eu recebo de herança? Aquilo que eu recebo de herança ou aquilo que eu possuo. Por exemplo, o Brasil é um dos maiores produtores rurais do mundo. Todos nós sabemos disso. Sim. Um país com grande potencial rural. O imposto territorial rural, que seria um imposto... a arrecadação é baixíssima. Você cobra pouquíssimo sobre o que a pessoa tem, e pouquíssimo sobre o que a pessoa ganha e muito sobre consumo e produção. Então, é um sistema que teria que ser revisto como um todo. E revisto também no seu ponto de vista federativo, descentralizando um pouco mais as receitas e financiando melhor os estados e municípios, que são os que realmente prestam serviço à população. Sim. Bom, agora, obviamente, cobrar do pessoal que está lá no topo da pirâmide vai haver reação, né? É isso que pega, não? O problema é político, no fundo, né? Político, o problema, claro. No fundo, é político. Se você pegar economistas, no debate entre economistas, aí usando economistas mais à direita, economistas mais à esquerda, economistas seja mais liberais, menos liberais, todos concordam em uma coisa: a carga tributária brasileira é muito mal distribuída. Ela é mal distribuída na origem, quer dizer, a origem dela é muito concentradora, ela concentra Por que vira e mexe a gente ouve falar que o imposto no Brasil é regressivo? O que é imposto regressivo? Eu ouço falar e não entendo. Imposto regressivo é assim: quem tem mais, paga menos. Quem tem menos, paga mais. É assim, é um imposto regressivo. É o Robin Hood ao contrário? É o Robin Hood ao contrário. O Estado brasileiro é o Robin Hood ao contrário. Se você pegar os dados, você vai ver que antes da cobrança de imposto, você tem uma distribuição de renda. Depois que o Estado cobrou imposto, em vez de melhorar a distribuição de renda, piora a distribuição de renda. O Estado concentra a renda, porque ele cobra... Por exemplo, de uma pessoa que ganha até 2 salários mínimos, quase 50% da renda dela vai em imposto. Entendo. Então, é um sistema muito regressivo. E o Estado só distribui um pouco disso aí de novo quando ele gasta em saúde, em educação, em programas sociais. Professor,
Obrigado pela aula. Obrigado, Heródoto. Muito grato. Muito obrigado. Estar aqui com vocês. Obrigado. Bom, eu espero que tenha ficado muito claro para você que está nos acompanhando, né? Inclusive, você viu aí essa definição que ele deu do imposto regressivo. A gente fala muito imposto regressivo, acho que essa é a melhor definição para a gente poder entender isso com grande facilidade. Em 40 segundos, nós voltamos.